bem-vindos ao Pergunta Simples, o vosso podcast sobre comunicação. O mundo está incerto, o discurso público é cada vez mais um sinal dessa incerteza, dessa dúvida, desse não dito. Como se não dizer apagasse os factos, ou mentir fosse uma nova forma de fingir verdades enganadoras. Nesta edição voltamos a olhar a guerra, a tentar antever para além do fumo e da poeira real e da poeira percepcionada. Bem-vindos ao Jogo Universal das Sombras. Vivam! Já subscreveram o podcast? Visitem www.perguntasimples.com e não percam cada novo episódio, todas as quartas-feiras. Vamos às perguntas. Quando acaba a guerra? Como acaba a guerra? Quando voltamos a ter paz? Como este é um podcast de perguntas simples, hoje dedico-me a fazer as mais diretas, fáceis e óbvias. Não necessariamente as mais simples. As respostas é que podem ser seguramente mais complicadas. Ficam por estes dias uma frase do historiador Timothy Snyder, citado por Teresa de Sousa no Jornal Público. Diz ele: no princípio ninguém conseguia imaginar que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia poderia começar. E no entanto começou. E agora ninguém consegue imaginar como é que ela vai acabar. E no entanto acabará. As guerras começam sempre por uma decisão política e acabam exatamente da mesma forma, por decisão política, seja por acordo, seja por rendição. A história está repleta de exemplos desta dinâmica. Na edição de hoje falamos de comunicação, de propaganda, de verdade, de pós-verdade e de percepções, tudo misturado. Os discursos políticos sobre a guerra vão variando conforme a situação no terreno. O que está a acontecer ou o que não está a acontecer é sempre objeto de uma cuidadosa e sistemática manipulação comunicacional, seja pela divulgação ou pela ocultação de factos, seja pela inclusão de fórmulas de retórica, ameaça ou diminuição do outro lado. Com tanta incerteza floresce a ciência certa da propaganda, das notícias falsas ou claramente tendenciosas. Proponho que percam alguns minutos a ler a opinião nos jornais ou os comentadores de televisão. Escolham os mais aguerridos, os mais próximos ou opostos de um determinado facto. E ouçam ou leiam com atenção. Não com vontade de contrariar ou de seguir a tese do comentador ou líder. Ouçam com pensamento crítico. Verifiquem os factos lendo as peças jornalísticas dos jornais de referência, não dos comentadores. Peças jornalísticas. E muitos dos factos jurados como reais são, afinal, tigres de papel usados para criar percepções nos mais distraídos. O discurso do uso potencial de uma arma nuclear, o corte do gás, as narrativas do tipo da Guerra Fria, com apelos a armar-nos até aos dentes, são bons exemplos do efeito da comunicação interessada e nada neutra na nossa vida nos tempos de hoje. Para perceber esta guerra, o que está por trás dela, ou como se encontra um caminho para a paz, conversei esta semana com Sandra Fernandes, professora de Relações Internacionais e estudiosa da Rússia, com saberes na área da guerra híbrida que hoje vivemos. Numa palavra, o conflito aberto hoje em curso na Europa trouxe uma surpresa diária. Estamos todos os dias surpreendidos, enfim, com um conflito que de facto ninguém esperava desta forma, de forma tão direta, tão... Pareceu repentino, embora obviamente nós tenhamos aqui elementos de continuidade, de perceber a deriva da Rússia relativamente às suas ideias, à forma de as comunicar. Mas a questão é sobre estes últimos 8 meses, claramente eu penso que o destaque vai para a resistência dos ucranianos, para a capacidade do presidente Zelensky se ter transformado num verdadeiro chefe de guerra e para ter uma comunicação tanto para dentro como para fora que tem permitido aos ucranianos resistir aos ataques da Rússia. Esta comunicação do presidente Zelensky, então afinal a guerra, o conflito, não é só sobre armas, mísseis, tanques. Há um papel da comunicação que interfere e que pode inclinar o campo para um lado ou para o outro em determinados momentos? Bem, eu diria que nunca é só sobre tanques, mísseis, sobre armas, porque
a guerra tem a ver com identidades coletivas, com formas de ver o mundo e de se projetar no mundo, e portanto esta guerra advém de uma visão irreconciliável entre ucranianos e russos sobre a nacionalidade ucraniana, sobre uma visão irreconciliável entre russos e ocidentais, seja com a União Europeia ou com a NATO ou com os próprios Estados Unidos da América, sobre o que é o continente europeu desde que a Rússia é a Rússia. A Rússia só é a Rússia como a conhecemos hoje desde 1991. É o maior país da história, do mundo, que nunca foi tão pequeno na sua história. E, portanto, nós temos uma guerra que está longe de ser só sobre mísseis e armamentos. É uma guerra sobre ideias irreconciliáveis, de quem nós somos, quem são os outros, e de visões que excluem o outro da parte da Rússia. Sobre a questão da guerra em si, não é, da sua condução operacional, que obviamente é importante porque determina se os ucranianos perdem ou não a soberania sobre o seu território. A comunicação do presidente Zelensky, o mote é logo dado no início da guerra, quando lhe é oferecida uma saída por parte dos Estados Unidos da América, em que ele responde que ele não precisa de uma boleia, né? Precisa de armamentos, ou seja, com isso ele transforma-se, como eu dizia, em chefe de guerra. E isso tem sido fundamental e tem colhido a admiração, enfim, uma admiração transversal sobre aquilo que a Ucrânia é como nação. Em termos de comunicação, nós podemos olhar para estes dois homens. Por um lado, Zelensky a dizer: eu não estou para fugir, eu estou para resistir. Se me querem ajudar, ajudem-me com armamento, com resistência, com informação, com o que for. E por outro lado, Vladimir Putin, sempre escondido no seu palácio, quase sempre ele sozinho com uma câmara, ou então com mesmo os seus ministros lá longe, naquela mesa muito comprida. O que é que eles nos dizem? O que é que nos diz Putin com esta distância? Eu acho que Putin, de facto, coloca-se numa figura muito patriarcal e daquilo que, na verdade, era a função dele, que lhe permitiu, aliás, obter níveis de popularidade, como teve até recentemente por parte da opinião pública russa, no sentido de ser, de facto, um patriarca, alguém que vinha assegurar aos russos uma certa normalidade no seu dia-a-dia. Em troca disso, ou seja, uma figura de um patriarca que vinha oferecer aos russos a possibilidade de levar um dia-a-dia, enfim, uma segurança para si próprios, para a sua família. E isso, aliás, ele quebrou isso, não é? Quando anunciou a mobilização geral e parcial, que na verdade potencialmente é uma mobilização geral da população, e portanto essa figura de facto que a nós nos parece, enfim, extremamente ultrapassada do ponto de vista daquilo que Zelensky, não é? Um homem mais novo, não é? Que utiliza as redes sociais, que comunica para todo o mundo, inclusive nas Nações Unidas, à distância, um Putin mais recatado, com uma forma de comunicação muito estática, e aliás referia, não é, enfim, os planos fixos, não é, mas também, enfim, estou-me a recordar da sua alocução, uma das suas alocuções recentes, por ocasião da questão das anexações, em que até aparecia um conjunto de telefones, uma série deles por trás dele, junto às bandeiras, enfim, até ter esse aspecto muito pouco sofisticado, não é? Um bocadinho à imagem daquilo que a gente vê neste momento, daquilo que é o desire das Forças Armadas russas. Isso é uma surpresa. Umas super forças armadas, teoricamente muito bem organizadas, tecnologicamente bem equipadas e treinadas, e que subitamente, aparentemente é essa a questão, em 8 meses, o objetivo de em 3 dias nós acabamos com esta guerra, está a transformar-se num pântano. Lembrando o Afeganistão, por exemplo, lembrando o Vietnã no caso dos Estados Unidos. O que é que aconteceu aqui? Foi só a feroz resistência ucraniana? Ou há outras coisas que ainda não conseguimos ver neste momento e que mostram como é que um super exército, afinal, se está a mostrar incapaz de levar a cabo a sua missão? É interessante a forma como colocas esta questão, Jorge, do poderio bélico russo.
porque mostra que a forma como coloca a questão foi alimentada por uma certa comunicação. Uma porque propaganda? Não é de toda a realidade. É uma propaganda? Isto é, nós ficamos a acreditar não que isso era diria. assim? Não, eu acho que isto tem mais a ver com algo que, enfim, porque enfim, esta situação tem responsabilidades partilhadas. Obviamente que a responsabilidade do ataque da Rússia à Ucrânia é a responsabilidade da Rússia. A Rússia é que tomou a decisão de resolver as suas questões identitárias, a sua projeção de poder dessa forma, mas a forma como se lidou com a Rússia desde o fim da Guerra Fria tem responsabilidades partilhadas. E a visão da Rússia como uma espécie de bicho-papão ameaçador é algo que já é alimentado, nomeadamente em termos de comunicação política, desde o século XIX. Porque quem estuda a Rússia sabe que as Forças Armadas russas não eram nenhum super exército, de todo. Aliás, é o próprio Putin que, a partir de 2008 é quando ele faz a troca de cadeiras com Medvedev, não é? Ali um interregno em que Medvedev fica presidente e depois Putin regressa em 2012, faz uma alteração à Constituição para poder manter-se no poder mais tempo, alongando nomeadamente o tempo do mandato presidencial. Portanto, Putin, a partir de 2008, decide modernizar as Forças Armadas russas que, a não ser alguns setores de ponta, nomeadamente no setor aeronáutico, nós estamos a pensar na colocação de satélites artificiais no espaço, eram Forças Armadas decrépitas, não é? Tanto em termos de recursos humanos como de meios, e portanto houve a adoção de um plano de modernização das Forças Armadas, um plano a 2020, e portanto Putin de facto investiu a partir de 2008 nessa recapacitação das Forças Armadas russas, mas, como nós sabemos, os investimentos em matérias de recursos militares são investimentos muitas vezes a médio e longo prazo e, portanto, os efeitos nunca são imediatos. Mas, claro, sim, a Rússia capacitou-se, desenvolveu-se alguns elementos de ponta, mas não deixa de ter um problema muito central que é visto agora nesta guerra, que é um problema de comando. Quando falamos de Forças Armadas russas, não estamos a falar só do exército russo, estamos a falar de um conjunto de atores, nomeadamente pseudo-privados, nomeadamente o grupo Wagner, temos também os homens de Kadyrov, por exemplo, temos também os combatentes de Donetsk e, portanto, temos claramente dificuldades no terreno em existir um comando unificado e que cria uma situação caótica no terreno. Portanto, nós temos enfim, a imagem que acabou de retratar daquilo que são as Forças Armadas russas não confere com aquilo que era a realidade. Agora, a postura de comunicação do próprio Kremlin, não é? No sentido de fazer subir a escalada, não é? Que nós acompanhámos e, sobretudo, dezembro, janeiro até fevereiro, não é? De 2021, 2022, é que nos faziam crer que, de facto, a capacidade bélica seria muito superior àquela que nós, de facto, estamos a concretizar e a ver, porque o objetivo inicial, lembro, era a tomada de Kiev, a capitulação do executivo ucraniano e a transformação da Ucrânia ou numa anexação completa da Ucrânia à Rússia ou pelo menos transformar a Ucrânia numa outra Bielorrússia, não é? Num estado vassal. E isso de facto não aconteceu porque os meios militares não foram suficientes para os objetivos iniciais e porque os ucranianos, entretanto, também foram muito apoiados pelos Estados Unidos, essencialmente, mas não só, também por Estados europeus. Houve aqui uma dinâmica de comunicação. No fundo estamos aqui grandes e fortes, vamos aí, limpamos isso em 3 dias, colocamos lá um governo fantoche e isso, de facto, acabou por não colar com esta realidade. É essa a força que a propaganda, no sentido de suporte a uma ideia política para se cumprir, podia ter, lá está, por um lado funcionado, e agora temos o revés da medalha, que é, afinal, essa promessa não foi cumprida, e portanto, quer o exército, quer a ideia política, quer as ameaças mais ou menos implícitas não funcionaram porque geraram resistência. Saiu o tiro pela culatra. O que é que aconteceu aqui? Claramente, podemos dizer de forma muito taxativa que Putin perdeu. Portanto, face aos objetivos iniciais e os objetivos comunicados, Putin perdeu.
Não há qualquer dúvida sobre essa dimensão. Agora, não significa que Putin perdeu a guerra toda ou vai perdê-la, não é? O que é que significa ganhar numa circunstância dessas? Nós percebemos que os objetivos vão sendo redesenhados à medida da condução operacional da guerra, até do próprio lado ucraniano. Recordo que os ucranianos começavam por dizer que queriam a paz e, entretanto, o objetivo mudou para a vitória. Os ucranianos neste momento têm como objetivo político recuperar a integridade total do território, o que significa incluindo a Crimeia. Recuperar a Crimeia, o Donbass, não é? Ou seja, tudo aquilo que os russos ocuparam na guerra que na verdade já começou em 2014, não é? E nós estávamos aqui distraídos do nosso lado, não é? Nós aqui na Europa sempre olhamos com algum distanciamento, quiçá até com alguma displicência para duas coisas. Em primeiro lugar, para não ter essa noção aguda de que havia uma guerra na Europa desde 2014 e, por outro lado, ignorando algumas preocupações legítimas de segurança por parte da Rússia. Bom, recordar primeiro que o conflito de 2014, iniciado em 2014 pela Rússia, nunca foi assumido como internacional por parte da Rússia, não é? Porque a Rússia sempre negou que tinha lá, não é, soldados, já eram os pequenos homens verdes, não é? Nomeadamente do grupo Wagner. Portanto, a Rússia sempre negou que era um conflito internacional. Portanto, a Rússia sempre vendeu a ideia, não é? Comunicou a ideia que era uma guerra civil, ou seja, que eram legitimamente ucranianos do leste, não é? E da Crimeia, que já não queriam fazer parte da própria Ucrânia. Esta narrativa foi completamente alterada pela guerra atual e até dizer também isso é interessante em termos de comunicação. No momento atual nós temos internamente na Rússia muitas vozes que criticam abertamente o comando militar e, portanto, tudo aponta para o facto de Putin provavelmente escolher dois bodes expiatórios, o ministro da Defesa, Shoigu, e o chefe de Estado-Maior, o general Gerasimov. Portanto, tudo aponta porque neste momento há abertamente muitos flancos a criticar a liderança militar. Porque Putin, em termos de comunicação, precisa de uma saída. Um homem como Putin não tem outra alternativa senão a vitória. E para poder apresentar uma vitória neste momento, percebemos que a situação é complicada, sobretudo quando internamente também já há, não é, digamos assim, uma certa... O que é interessante neste momento na Rússia, parece que atores-chave, não é, nomeadamente oligarcas, estão a perder o medo. Prigozhin, que é conhecido como o cozinheiro do Kremlin, foi quem fundou, não é, o grupo privado Wagner, em relação ao qual ainda o ano passado Putin afirmava, enfim, com as letras todas, que não tinha nada a ver com as Forças Armadas Russas, com o Kremlin. Veio abertamente numa entrevista há dias, foi no mês de setembro, falar da fundação do grupo Wagner e dizer que com certeza o grupo Wagner atua para defender os interesses do Kremlin, ou seja, contradizer publicamente algo que o próprio presidente Putin tinha dito. Isso demonstra um oligarca desses, não é? Como eu dizia, conhecido como o cozinheiro de Putin porque fazia um serviço de catering para o Kremlin nos anos anteriores e transformou-se num dos oligarcas muito próximos de Putin. Uma pessoa como Prigozhin não ter medo de vir a público numa entrevista também mostra até que ponto é que temos aqui elementos transformadores da própria, enfim, da própria liderança da Rússia, ou pelo menos da forma como ela agora vai ter que ser exercida relativamente a esta guerra. Há claramente uma tensão, acabou de falar quer de Shoigu, que é Ministro da Defesa, quer do Chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, quer de Putin. Ora, neste triângulo estão os homens que têm que estar de acordo para o lançamento de uma arma nuclear. E esse tema apareceu antes da guerra, apareceu no início da guerra, volta a aparecer agora, desde a ameaça da Grande Guerra até... não, isso é só uma coisinha, é só uma arma tática num sítio localizado. Quão sério é que nós temos que levar estas palavras e esta ameaça num Putin que aparentemente está a ficar com cada vez menos opções de ganhar qualquer coisa? A questão nuclear tem vindo a ser recorrente nesta guerra. É, aliás, sempre utilizada por Putin como um elemento psicológico, não é? De criar medo, não é? Para obter, não é? O seu objetivo, e no caso o seu objetivo é
fazer ceder de alguma forma, não é, os ucranianos e os seus apoios para chegar à mesa das negociações e, enfim, o objetivo seria um cessar-fogo e um novo mapa da Ucrânia. Só que para os ucranianos isto é inadmissível. Eles estão num momento de contra-ofensiva que até as 4 regiões que foram anexadas estão a conseguir por dentadas, não é, recuperar parte do território, sobretudo visível em Donetsk e em Kherson, e portanto esta ameaça nuclear, penso que foi muito importante aquilo que o presidente Biden disse há uns dias atrás, não é? Ele comparou o momento atual ao momento da crise dos mísseis de Cuba, que teve lugar em 1962. Para os nossos ouvintes que não estejam familiarizados, foi o único momento na história mundial em que estivemos mais perto de um apocalipse nuclear. O que é um apocalipse nuclear? Na altura era a União Soviética utilizar o armamento nuclear contra os Estados Unidos, ou vice-versa, os Estados Unidos contra a União Soviética, e para não estar aqui a passar muito tempo sobre a crise, mas é uma crise de facto que levou a humanidade à beira do abismo, não é? Trata-se da crise em que a Rússia coloca em Cuba mísseis nucleares e há um ultimato dos Estados Unidos que é ou retiram os mísseis daí ou então há um conflito aberto entre as duas superpotências e, portanto, seria implicitamente um conflito nuclear. Trata-se da crise em que a URSS, não a Rússia, a União Soviética, tem o projeto de colocar mísseis nucleares em Cuba, já tem lá os silos colocados, estão os mísseis nucleares em navios a caminho de Cuba para serem colocados nos silos, e estamos a falar de mísseis que atingiriam uma grande porção do território americano, e os Estados Unidos então lançam um ultimato, porque para eles é inadmissível, tão perto do seu território, a instalação de mísseis nucleares que atingiria facilmente a Flórida, a Louisiana, enfim, aqui um raio bastante grande, mísseis de médio alcance. E, portanto, os mísseis não chegaram a ser colocados. Os mísseis, portanto, na altura o dirigente Khrushchev ordenou a meia volta dos navios da União Soviética que regressaram à União Soviética. E, portanto, aliás, há filmes sobre este momento de crise. E a comparação do presidente Biden deste momento histórico não é inócua, porque ele até fala mesmo de perigo do apocalipse. E, na verdade, o que a Guerra Fria instituiu e o que este momento da guerra pode quebrar é o chamado tabu nuclear, ou seja, a ideia que o uso da arma nuclear é impossível. O uso da arma nuclear tem por objetivo criar dissuasão dos dois lados, ou seja, porque o corolário do uso da arma nuclear é uma destruição mútua assegurada, porque num cenário hipotético, que é esse cenário hipotético que surgiu na Guerra Fria, da União Soviética lançar uma bomba sobre os Estados Unidos tinham perfeitamente tempo de fazer um segundo ataque, não é? E dado a capacidade avassaladora de destruição das armas nucleares pelo ponto de ataque, mas também pela nuvem nuclear, não é? Portanto, as irradiações nucleares, a escala de destruição é potencialmente total, não é? Uma aniquilação da vida humana, pelo menos no planeta. E, portanto, esse tabu nuclear está agora em perigo de ser quebrado. Isso é extremamente preocupante, mas é preocupante se nós cruzarmos isso com aquilo que falámos há bocado, Jorge, ou seja, o momento em que Putin precisa de uma saída e não se percebe muito bem que saída que ele pode ter, que vitória que ele pode apresentar, porque ele até agora optou sempre por fugas para a frente, não é? Anexações, fuga para a frente, não é? E Biden disse que não considerava ser um bluff. Se nós compararmos isso ao facto de os únicos a terem levado como credível o ataque da Rússia à Ucrânia, não é? Em dezembro, janeiro, foram os americanos, não é? Portanto, neste momento, serem os americanos a dizerem que não é um bluff, tendo eles acesso à informação privilegiada que o público geral não tem, é preocupante. E aí sim, lá está, olhamos todos para a China, olhamos todos para a Índia para tentar perceber se eles podem de alguma maneira reequilibrar esta balança, porque o uso de uma qualquer arma, nem que seja tática e limitada, pode libertar outros países, estou a pensar na Coreia, por exemplo, ou noutros, de que, já não é tabu, é como um míssil, é como outra coisa qualquer e podemos experimentar noutro teatro, criando uma instabilidade muito grande. Os indianos e os paquistaneses, por exemplo, pode haver essa ideia de que, enfim,
se pode usar como outro qualquer instrumento? Jorge, na verdade está a descrever um cenário de uma espécie de caixa de Pandora, não é, que seria aberta e que não sabemos, não é, até que ponto vai libertar, não é, líderes como, por exemplo, o norte-coreano, o próprio Irão, não é, que se está a capacitar também em termos nucleares, do uso da arma nuclear militar, do poder nuclear militar, não é, porque há uma dimensão civil do nuclear, que não é dessa que estamos aqui a falar, e portanto seria, digamos assim, a última das linhas vermelhas, não é, a ser ultrapassada. E é por isso que eu considero que a votação da Assembleia Geral das Nações Unidas a ter lugar hoje e amanhã, ou seja, 11 e 12 de outubro, sobre a condenação das anexações, é muito importante para percebermos em que ponto é que está a nível global o alinhamento com Moscovo, para perceber que tipo de construção de diálogo e de diplomacia pode ser feita para nós chegarmos a esse ponto. É um ponto de não retorno, não é? Então, e agora, que soluções é que nós temos? Que soluções é que nós temos em termos de discussão sobre a paz? No fundo, qualquer guerra terá que acabar num acordo político, seja ele qual for. Que caminhos é que nós podemos ter? Há uma bola de cristal para tentar adivinhar aqui esse futuro? Bom, se eu tivesse uma bola de cristal, Jorge, e o Jorge também, não estaremos aqui no podcast, estaremos diretamente em Washington, em Moscovo, enfim, ou em Kiev, aqui a ajudar à solução. Aquilo que me parece do momento atual é que é um momento muito preocupante, um momento perigoso, sem qualquer dúvida, para a humanidade em geral, e em que, mais uma vez, enfim, a diplomacia e o diálogo são as únicas vias. Eu queria acrescentar algo sobre a questão do nuclear. A guerra é uma guerra convencional, nos moldes em que a estamos a ver, e a Rússia permitiu-se o ataque à Ucrânia porque há dissuasão nuclear. Porque neste momento a única coisa que impede que esta guerra seja mundial é porque há armas nucleares dos dois lados, porque a Rússia tem armas nucleares, os Estados Unidos têm armas nucleares, okay? E é o único elemento que permite que esta guerra seja como é, porque se não fosse isso, estaríamos já numa guerra mundial. Não é? Estaríamos a apoiar os ucranianos diretamente. A questão que está neste momento na mesa é que nada nos garante que a Rússia, a dada altura, não toma a decisão de considerar que os apoiantes da Ucrânia são co-beligerantes e de os atacar. E aí passamos para a fase mundial do conflito. Eu não quero aqui, obviamente, estar a criar ansiedade nos nossos ouvintes, mas só quero aqui mostrar que a dissuasão nuclear teve o efeito de evitar que esta guerra seja mundial. E, portanto, vamos esperar, não é? Aqui respondendo agora mais diretamente à sua questão, vamos esperar que esse equilíbrio do terror, digamos assim, que faz com que esta guerra seja convencional, permita, de facto, ativar a via diplomática para o cessar-fogo, que é a primeira das medidas necessárias. Nós estamos praticamente a fechar o nosso episódio, o nosso tempo. Não quero deixar de falar de uma coisa de que há várias notícias ao longo do tempo e agora com alguma intensidade até, que é sobre a questão dos espiões, de um lado e do outro. Neste caso eu estou a olhar muito, por exemplo, para a Alemanha, onde um conjunto de altos funcionários, alegadamente espiões, foram presos e não são russos. Na realidade são pessoas alemães que trabalham dentro dos sistemas mais importantes da energia, por exemplo, ou de outras. Voltamos à Guerra Fria, voltamos a ter espiões, uns dentro dos outros. Lá está, falamos dos Estados Unidos a saber que ia haver um ataque sobre a Ucrânia, seguramente trabalho de informação e de espiões. E de 007 que agora também atuam deste lado. Quem são estas pessoas? O que é que, porque, onde é que elas se movem? Onde é que elas estão? Dentro das sombras? Bom, seguramente dentro das sombras, só ouvimos falar delas quando elas são desmascaradas, não é? E depois, enfim, julgadas pelos seus estados respectivos. E eu acho que isto mostra uma coisa, que a máquina de influência russa, a montante da guerra, tem sido muito
muito bem trabalhada, muito bem planeada e sistematizada. Essa máquina de influência da Rússia, não é? Porque essas pessoas não são só espiões, são também agentes de influência. Por exemplo, aquilo que hoje foi completamente deitado por terra por esta guerra, são as opções da política energética alemã e europeia, não é? O contrassenso, não é, de estarmos tão dependentes da Rússia, em altura em que já se percebia a deriva da Rússia e a Rússia deixar de ser europeia, deixar de ser cooperativa, não é? E essas pessoas tiveram, obviamente, aí esse nível mais micro, não é? Numa dimensão mais do dia-a-dia, que se percebe também como é que a Rússia era capaz de fazer esse jogo de influência. Portanto, a ideia de guerra híbrida, que nos é mais familiar quando olhamos para interferência nas eleições americanas de Trump e interferência na votação do Brexit e interferência nas eleições alemãs, não inclui só estas dimensões das interferências e da utilização dos grandes dados, não é, dos big data, para entrar nas redes sociais e criar influência da opinião. Também tem a ver com esses métodos mais tradicionais, não é, dos agentes infiltrados, não é, que também participam desta máquina de influência russa que é enorme e que nós estamos agora, enfim, publicamente a ter mais consciência dela, agora que temos uma guerra aberta e que percebemos que temos um problema ideológico na convivência com a Rússia. Tem conseguido algum contacto ou falar com alguns dos seus colegas ou amigos investigadores do lado russo? Sim, tenho conseguido alguns contactos. E qual é o sentimento? O sentimento enfim, muitos deles, entretanto, já saíram, não é? Os que ficam e observam, enfim, eu preferia não comentar, com toda a franqueza. Acho que é mais tranquilo para as pessoas envolvidas e eu não estar a comentar. Portanto, posso comentar sobre os que já não estão na Rússia, mas os que lá estão preferia não comentar. Muito bem, assim ficamos. Não, e aqueles que fugiram, portanto, não se sentiam seguros, que mensagem trouxeram? É mensagem de total, não é, desconexão com aquilo que é o regime, com aquilo que são as opções do regime. E também muitas pessoas até já saíram antes, não é? Porque, como eu dizia, o sistema de Putin não surgiu agora do nada com esta invasão. Foi uma construção que tem pelo menos uma década, não é? Agora, não é? O comum dos mortais, não é? O cidadão comum está a perceber-se, não é, disso, mas na verdade, não é? É um sistema que já vem sendo construído, não é? Uma verticalidade do poder e um sistema autoritário muito fechado, com um estado policial e de segurança muito forte, não é? E que os colegas já viviam, sobretudo nas ciências sociais. Como é fácil perceber, Sandra Fernandes mantém contactos com colegas cientistas sociais na Rússia e por isso escolhe protegê-los, proteger a sua identidade e até o que muitos podem pensar, mas têm de calar. Talvez a coisa principal que se joga hoje na Ucrânia, tal como outrora noutros movimentos militares e de guerra, é a liberdade. A liberdade de autodeterminação, de expressão e de ter uma vida em paz. Sem liberdade, toda a comunicação é mera caixa de ressonância ou de silêncio forçado ou cúmplice. E falar aberta e livremente é vital para o nosso modo de vida. Até para a semana.